Irmãos, nós vamos continuar refletindo nos nossos devocionais no livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 3, esse é o devocional de número 26. No último devocional, nós refletimos mais na sentença que se repete durante todo o livro de Provérbios. O clamor pungente do pai, clamando para que o filho o escute, para que o filho o ouça, para que o filho perceba que em suas palavras há vida, que em suas palavras há instrução para o Senhor. Na última mensagem que nós refletimos nessa sentença, nós refletimos sobre a humilhante missão dos pais. E nós vamos tentar olhar para o capítulo 3 segundo essa perspectiva, né? De como o pai orienta o filho, ou de como o pai busca intensamente mostrar o caminho de vida para os filhos. Embora, pelo que nós percebemos, existe uma barreira muito grande para não ouvir. Existem obstáculos que impedem que o filho ouça. Então, por isso nós percebemos a paixão dos pais que falam, que gritam. Um devocional anterior, refletindo sobre o versículo 1 e 2 também, do capítulo 3, a mensagem foi: a sabedoria significa não ignorar. Então, nós temos alguns indícios de disposições para a sabedoria, mesmo sem ainda sermos sábios. Significa, então, confiar na sabedoria de outros e enxergar vida na sabedoria de outros. É assim que os filhos devem observar a sabedoria dos pais. É assim que nós devemos observar as palavras e instruções daqueles que viveram um pouco mais do que nós, que têm um pouco mais de discernimento, de percepção do que nós, e pelo simples fato de nós termos ciência que nós não conseguimos enxergar todas as coisas, né? Se nós pegarmos aí a metáfora do corpo, que é assim que nós somos descritos, né? Sempre usando palavras coletivas do corpo, do edifício, da videira, da família, nós observamos que nós não somos suficientes para nós mesmos. Nós carecemos do outro. Daí, então, a autonomia é um grande prejuízo para a nossa vida. O senso de ser autônomo, não sei se você já percebeu, mas existe uma disposição tão grande em nós sermos autônomos. Nós não gostamos de prestar contas, nós não gostamos de falar da nossa vida, nós não gostamos de dar explicações. E quanto mais esse mundo nos engana sobre algum tipo de poder que nós temos, de notoriedade que nós temos, quanto mais isso acontece, mais nós trafegamos para esse lado. Daí então, mais ainda, nós nos tornamos tolos. Isso acontece demais com aqueles que pouco viveram, com aqueles que não têm tanta prudência, inteligência, sabedoria, discernimento. Por isso que a autonomia ela é tão agressiva para a igreja, porque ela nos faz desprezar os dons do outro, a instrumentalidade do outro, essa mutualidade, esse uns aos outros não é vivenciada. E nós vivemos em uma cultura que trafega cada vez mais por isso. Por exemplo, se você tem um pouquinho mais de recurso financeiro, é mais fácil isso acontecer com você. Se você tem um pouco mais de escolaridade, é mais fácil isso acontecer com você. Se você tem um pouco mais de bens, é mais fácil disso acontecer com você. Se você tem um pouco mais de iniciativa, de proatividade, isso é um pouco mais fácil de acontecer com você. Cada vez que nós temos em nós mesmos instrumentos, aspectos que nos deixa autônomo, ou seja, que parece que nós dependemos de nós mesmos, que parece que nós somos suficientes, cada vez mais que isso acontece, nós temos mais essa disposição de autonomia. E isso é muito, mas muito agressivo mesmo, porque isso tapa os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mentes. Então,
Aqui vem aquele princípio de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, não é pecado ser mais inteligente, não é pecado ser mais culto, não é pecado ter mais iniciativa, não é pecado ter mais bens. Mas nós entendemos piamente que nós estamos num mundo que se corrompe e com ele todas as coisas que nele vivem. Só não se corrompem, irmãos, aqueles que estão arraigados lá no outro mundo, no mundo por vir. Esses não se corrompem, porque eles foram renascidos em Cristo Jesus. Eles têm uma nova vida com a natureza que vem lá do alto. E essa natureza, ela é incorruptível, ainda não completamente, mas o fato de sermos preservados por Cristo nos faz experimentar essa incorruptibilidade, porque nós não morreremos, nós não apodreceremos, nós não pereceremos. Então nós já experimentamos esse aspecto, que é justamente o aspecto de segurança. Nós não mais morreremos. Nós não mais ficaremos num estado de degradação como aqueles que não nasceram de novo. Nós não experimentaremos mais isso. Mas ainda assim, nós experimentamos as grandes influências, os grandes reflexos da corrupção desse mundo, né? Então nós vemos aqui o grito dos pais para que os filhos ouçam. Em alguma medida, esse é o trabalho de cada cristão. Esse é o trabalho do cristão de instruir, é o trabalho do cristão de ensinar, de mostrar que naquele caminho a morte, não vai por aquele caminho, porque naquele caminho a morte, naquele caminho a desgraça, naquele caminho a miséria. Esse é o trabalho de todos nós. Quando nós dizemos que nos importamos uns com os outros, nós temos que entender que atrás dessas palavras tem as implicações de desconforto, as implicações de confronto. Nós temos que entender isso, porque se nós trafegamos um caminho e lá tropeçamos e lá nos machucamos, nós temos a obrigação de apontar que naquele determinado percurso, que naquele determinado quilômetro da caminhada ali, tem um buraco ali. Ali tem uma armadilha, existe um perigo ali. Nós temos essa obrigação. Então, existe um pressuposto aqui no livro de Provérbios, mas também em todas as Sagradas Escrituras, de que os pais devem conduzir os filhos para Deus. Essa semente piedosa que o primeiro Adão falhou em gerar. O primeiro Adão, ele não gerou uma semente piedosa. Por causa da sua omissão, por causa do seu pecado, ele gerou uma semente corruptível. Então, todos os pais devem forjar filhos para Deus. Todos os pais. Esse é o tema da nossa mensagem. Pais que apontam o caminho da vida. E não é o caminho dessa vida, obviamente. É o caminho do que significa ter vida. No Salmo 119, nós percebemos o que é vida ali para aquele que nada mais tem. O salmista é um jovem em que tudo foi tirado dele, os seus bens, família, amizades, companheiros, e ele se vê agora completamente nu, não somente de roupa, mas de tudo que ele tinha, ou seja, tudo aquilo que podia dar para ele algum tipo de sensação de segurança, alguma sensação de estabilidade, tudo aquilo é retirado dele. E quando ele clama a Deus para que o Senhor o vivifique, ele faz isso umas 16 vezes, ele deixa muito claro que ser vivificado ali ou experimentar vida no Senhor significa justamente experimentar aquilo que essa presente vida não pode dar, não pode fornecer. Por quê? Porque ela dá e ela tira. Ela dá e ela toma, ela rouba de nós. Quando nós estamos acostumados, quando nós estamos nos deleitando com aquilo que essa vida nos deu, ela vai lá e tira de nós. Ela captura de nós, para mostrar que ela nos tem em suas mãos. Nós estamos sob os seus controles, os seus domínios, sobre a sua posse. Daí vem a ansiedade, irmãos. A ansiedade é isso. A ansiedade significa estar arraigado nesse mundo e não no mundo por vir. A ansiedade significa estar arraigado naquilo que se pode perder e não naquilo que é duradouro, que é de posse, que é por herança.
propriedade exclusiva, herança, e ninguém tasca, ninguém pega, ninguém toma. É isso que esse mundo gera em nós. A sua saúde está ancorada no seu plano, está ancorada nos seus medicamentos, está ancorada nos seus exercícios. Essa vida vem e diz, eu tomo, é minha. Os seus bens, a sua estabilidade financeira, os seus recursos, é meu, eu tomo. Isso gera a ansiedade. A sua satisfação, a sua alegria, o seu sucesso, a sua felicidade, o seu contentamento está arraigado nessa presente era. Eu tomo, é meu. Isso gera a ansiedade. Então, os pais, eles devem apontar que existem vários efeitos colaterais de buscar os caminhos do Senhor. Várias implicações, reflexos, consequências. Muitos serão ricos, outros não. Muitos terão saúde, outros não. Muitos serão cultos, outros não. Muitos passarão a sua vida sem se preocupar com questões financeiras, outros não. Mas essas são apenas consequências, implicações, reflexos. Não é o objetivo, não é o alvo, não é o alvo. O alvo é glorificar a Deus com o fôlego de vida que Ele lhe deu. E é isso que os pais tentam fazer aqui. É isso que o sábio mostra aqui na figura do pai, clamando para que o filho não despreze aquilo que, sendo desprezado, eles morrerão. E a morte é aquela como acontece no Éden. No dia que dela comeres, certamente morrerás. E a palavra lá é uma palavra dupla, são duas palavras que descrevem a mesma coisa e quer dizer literalmente, e morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. Você está morrendo. Você vê a sua saúde se esvaindo, você vê os cabelos brancos chegando, você vê a fragilidade da sua saúde. Olha, eu estou numa fase aqui que me assusta, porque eu não consigo mais correr como eu corria antes. Eu não tenho mais fôlego como eu tinha antes. A minha mente é uma energia absurda, mas o meu corpo não acompanha. Quando eu vou ver, o meu joelho está doendo, o meu tornozelo está doendo, o meu corpo todinho geme. E eu pensava, rapaz, antes eu fazia isso com uma facilidade tão absurda. Eu vou brincar com os meninos e eu penso que eu sou uma criança de 10 anos. Quando eu vou ver, eu acabo todo acabado, fico todo acabado da brincadeira. E eu fico, meu Deus, o que é isso? Você sente a fragilidade da vida, você sente o tempo dizendo que ele leva à corrupção, ele leva à morte. Isso ou nos leva à dependência do Senhor, ou nos leva à ansiedade, à inquietação, ao medo. Né? Mas esse mundo nos avisa. E quando nós não temos os pequenos indícios de sabedoria, nós não ouvimos, nós não vemos, nós não percebemos. Esse mundo grita lá, lembra lá da sabedoria no capítulo 1? Grita a sabedoria, grita, levanta a voz, e nós não escutamos. Então os pais, eles têm a responsabilidade de dizer que os filhos têm que ser bons alunos, porque é nessa esfera que Deus os chamou para glorificar a Ele. É nessa esfera, nesse estágio da sua vida, a esfera que Deus lhe deu para que você glorifique Ele com toda a intensidade do seu coração é tirando excelentes notas e sendo um bom aluno. É isso. E à medida que ele cresce, os pais apontam um caminho. Pronto, meu filho, é aqui agora que você glorificará o Senhor. É dessa forma que você glorificará o Senhor. É nisso que você glorificará o Senhor. Quando inicia os relacionamentos para o casamento, é dessa forma que você glorificará o Senhor. E os pais têm que ver nos filhos fonte de sabedoria e fonte de vida. Tem que perceber que no conselho dos pais a vida... nós não devemos forjar uma família, irmãos, em que há debates para tudo. Hoje nós vivemos no meio em que nós não devemos cercear os questionamentos das crianças. Nós não devemos.
Ele tem que aprender a dialogar, ele tem que aprender a discutir, ele tem que aprender a questionar, porque senão ele vai para esse mundo e lá ele vai ficar calado, ele não vai saber questionar, ele não vai saber discutir. Nós perdemos o tato, nós perdemos o timing de como isso acontece. E aí, ao invés de os filhos nos obedecerem, nós temos que incentivá-los, influenciá-los, nós temos que fazê-los compreender e aceitar que essa ou aquela decisão é melhor. E aí nós acabamos forjando uma família em que os filhos simplesmente não veem nos pais fonte de vida. E assim deve acontecer também no relacionamento conjugal. Existe uma finalidade para o homem ser cabeça. Significa que ele conduzirá o corpo familiar. Significa que ele conduzirá a esposa. Ele é o cabeça. E essa submissão que a esposa exerce para com seu marido é uma demonstração de confiança do cabeça que é Cristo, Jesus. Então existe um pressuposto da piedade aqui. Os pais têm obrigação de serem piedosos, de amar o Senhor. Caso contrário, forjarão filhos para a morte, apontarão filhos para a morte. Um dia, quando estiverem ali diante do seu funeral, diante do seu túmulo, todos perceberão que aquela criança, que aquela pessoa deixou seus bens, deixou sua influência para mortos que morrem. Para mortos. Nada levaram, nenhum tributo de glória para o Senhor. Nada levaram, nada. Podem conquistar tudo desse lado, mas tudo fica aqui como esse mundo que se corrompe, como esse mundo que destrói. Tudo, nada levaram. Então os pais devem apontar o caminho. Não deve imputar nos filhos o desejo de serem neles aquilo que eles não foram. Eu queria ter me formado nisso. Eu queria ter tido essa profissão. Eu queria ter conquistado isso. E aí imputa no filho uma realização que ele queria ter. Pais apontam o caminho da vida para os filhos. Olha o versículo 1 ao 4, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço. Acrescentas na tábua do teu coração. E então acharás graça e boa compreensão, boa reputação diante de Deus e dos homens. O versículo 3 aqui, ele faz referência ao versículo 1. Ele coloca em outras palavras o que significa benignidade e fidelidade. Significa, então, ouvir o ensino, significa não esquecer o ensino e guardá-lo no coração, o ensino e os mandamentos do Senhor. Faz referência a esse desejo, a esse clamor que é proferido pelo pai através de súplica para que o filho não abandone a fidelidade e benignidade do Senhor. Obviamente, a benignidade do Senhor e a fidelidade do Senhor não nos abandona. Somos nós que desprezamos, somos nós que cuspimos, somos nós que zombamos. Então, o versículo 3 aqui, apesar de ser proferido como uma espécie de rogo, de súplica, de petição, é um clamor para que o filho não despreze, para que não aparte dele a bondade do Senhor. Fidelidade aqui, algumas vezes é traduzido por misericórdia. É aquela misericórdia pactual, Hesed. É a misericórdia pactual do Senhor. É aquilo que vem a nós através dos termos pactuais. Não despreze, caso contrário, eles se afastarão de ti. Então, benignidade de Deus e fidelidade de Deus é experimentada por nós
à medida que nós buscamos os ensinos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E é interessante que o veículo por meio do qual isso vem a nós são os pais, são aqueles que o Senhor colocou para nos instruir. Se você não teve pais piedosos, você tem a obrigação de ser um. Se você não é o pai impiedoso, você está conduzindo o seu filho para a morte, o seu lar para a desgraça. Aqui está a bênção de ter pais piedosos. Eu lembro constantemente, algumas crianças aqui, e os meus filhos também, a bênção que é, o dom de Deus que é ter pais piedosos. Às vezes eu conto algumas desgraças da minha vida, do meu lar, do relacionamento com os meus pais, e eu lembro eles que isso só aconteceu porque eu não tinha pais crentes, porque eu não tinha pais piedosos. E eu experimentei o que uma criança não deveria jamais experimentar, mas isso só aconteceu porque eu não tinha pais piedosos. Porque pais piedosos dão a sua vida para forjar caminho de vida para os seus filhos. São pais que criam filhos para a eternidade. Você não cria doutores, você não cria juízes, você não cria concursados, você não cria empresários, você não cria advogados. Você deve criar filhos que glorificam a Deus. É isso que você deve criar. É isso que vocês devem ser. Jovens e crianças. Instrumentos de glória para o Senhor. E a piedade ela será testificada justamente isso. Quando as aplicações, quando as exortações, quando as disciplinas não apontam para as tarefas simplesmente, não apontam para o estudo simplesmente, não apontam para o trabalho simplesmente, não apontam para o relacionamento simplesmente, mas quais são as implicações disso para o Senhor. Esse é o ponto. Essa é a ênfase. Por exemplo, você não pode ensinar o seu filho sobre dinheiro, sobre mordomia, sobre recursos financeiros, sem que você aponte isso para a boa mordomia que o Senhor requer de nós. Você não pode. Caso contrário, ele vai crescer sabendo que um dos bens mais preciosos a ser protegido é o dinheiro, são os recursos, são os bens. Mas não é essa a questão. O Senhor confiou a nós o salário do final do mês, assim como confiou um sabonete, assim como confiou um creme dental, assim como confiou uma escova, assim como confiou uma casa, assim como confiou um carro, assim como nos confiou a igreja. E é essa percepção que nos faz ter o mesmo rigor em tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Não é porque o dinheiro abre portas, não é porque a riqueza abre portas, não é por causa da pseudo-estabilidade que eles podem fornecer, mas é porque nós prestaremos conta e a forma como nós utilizamos demonstra ou gratidão ou ingratidão. Se você percebeu, o ponto do pai aqui é mostrar que as escolhas têm consequências. E a ignorância não nos faz perceber a profundidade dessas consequências. Mas toda ação gera uma reação. Toda escolha, entenda isso, toda escolha gera uma consequência. Toda escolha. Às vezes é o efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta aqui geram terremotos, ventanias e tempestades do outro lado do mundo. Às vezes é isso. Às vezes pequenas escolhas. Sabe quando você tem uma porta de vidro? Ou então uma pedra de mármore? As pessoas que racham, que talham, né, as pedras de mármore, têm uns pontos certos para bater, para que tirem a lasca bem direitinho. Às vezes nós tiramos só uma pontinha, nossas escolhas tiram uma pontinha da pedra. Mas algumas vezes, as nossas escolhas, por menores que elas sejam, pegam num
ponto nevrálgico que tira toda uma lasca, que parte ao meio, que gera consequências absurdas. Aí talvez diante disso, seja algum tipo de ansiolítico, de tranquilizador, nós dizermos assim, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Mas essa não foi a minha intenção. Você já percebeu que isso não importa? As consequências não olharão para você e dirão assim, tudo bem, agora sim. Não, nós vamos retroceder aqui, nós vamos desfazer o que foi feito, porque essa não foi a sua intenção. Olha aí, desculpa, eu pensei que você tinha feito por intenção. Como não foi sua intenção, então nós vamos desfazer a desgraça aqui. Não adianta. Os efeitos virão. É por isso que sabedoria significa ouvir. Você ouve, justamente porque você não sabe, porque você não entende. É por isso que você ouve, é justamente por isso, porque as consequências virão e os pais apontam isso aqui, é isso que o pai faz, ele aponta, observa. E aí ele mostra o rigor, que é justamente a segunda parte do versículo 3 até o versículo 4 aqui, mostra o rigor com que isso deve ser observado. O pai aponta justamente o caminho, ele diz assim, atas ao pescoço o quê? O ensino deles, os mandamentos do Senhor, do versículo 1. Atas ao pescoço, isso mostra um clamor intenso, a profundidade, o grito, o rogo. Atas, deixa próximo de ti. Deixa diante de ti, deixa ao alcance das tuas mãos, leva-o contigo, atas ao pescoço, escrevas na tábua do teu coração. É interessante que coração é o centro das decisões do homem, é a central de comando das decisões, das escolhas, é o coração. A ideia do texto hebraica é de quando nós escolhemos aqui, no coração. É aqui onde nós tomamos as decisões. É por isso que nós vemos com tanto rigor as Escrituras mostrando que Deus quer o nosso coração, Deus mudará o nosso coração, Deus tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne, um coração sensível a Ele, às suas palavras. É aqui, escreve aqui. Por causa da nossa inabilidade, impotência, insuficiência disso, o Senhor escreveu em todos aqueles que estão em Cristo Jesus esses ensinos e esses mandamentos. E se você está em Cristo Jesus, você tem um nível de percepção que outros não têm. Não tem. Pode ser o mais culto dos homens. Não tem. Você percebe vida onde outros veem apenas palavras. Mas o Pai também aponta os resultados. O resultado aqui é extremamente positivo, o resultado de seguir esses ensinos, o resultado de seguir esses mandamentos. E acharás, versículo 4, e acharás graça e boa compreensão, dignidade, honra, boa reputação diante de Deus e dos homens. Essas instruções aqui, irmãos, são instruções teológicas, redentivas e éticas aqui. Por isso as consequências são nos mesmos aspectos, em relação a Deus, diante de Deus, mas em relação aos homens, diante dos homens, vertical e horizontalmente, porque são padrões éticos, por meio dos quais nós demonstraremos que nós temos sabedoria e nós tememos ao Senhor. Observe que é interessante porque as pessoas ao nosso redor, a sociedade, elas experimentarão o nosso temor ao Senhor, a nossa sabedoria ao Senhor. É por isso que nós somos sal e luz. É por isso que nós retardamos o apodrecimento do mundo e mostramos o que significa a satisfação da vida, o sabor da vida, a felicidade, o sucesso. É por isso que nós iluminamos as trevas e retardamos a corrupção da negridão desse mundo. Porque as consequências da nossa piedade respingam no mundo. E nós devemos entender essa vocação que nós recebemos. Nós devemos entender.
É por isso que é tão negativo você, quando pensar numa profissão, você só pensa na profissão em si. Pensa que hora sai, que hora chega, os dias que trabalha, o salário que ganha, se vai demandar mais energia, mais força. Entenda, eu sei que nós pensaremos nisso, mas esse não é o propósito. É por isso que você não pensa em estabilidade. É por isso que às vezes eu sou tão enfático em falar de concurso. Não é porque concurso é ruim, irmãos. Façam concurso, mas façam como crentes. Mas não é assim que é feito. Não é. Não é. Não é assim que é feito. Crentes olham para o mercado de trabalho como ímpios. Ímpios. E às vezes usam até recursos que parecem ser plausíveis. Não, porque assim eu vou ter mais tempo para a igreja. Não, porque assim, entenda, a finalidade do trabalho é você ser sal e luz no trabalho, lá. É lá. É claro que você tem que pensar, obviamente, na igreja. Mas como cristão, Deus lhe deu uma esfera de atuação particular e privada e também comunitária. Você tem que pensar nos dois aspectos, caso contrário, você não exercerá a vocação que você foi separado para exercer no mercado de trabalho. E aquele campo será descoberto ali. É óbvio que você tem que escolher as implicações do quanto isso lhe tirará da igreja, da comunhão dos santos. É óbvio. Mas você tem que entender que você não deve dedicar aqueles tempos ali de estudo, aqueles tempos ali de trabalho, como se fossem vividos sem propósito, em que você não demonstrará a graça de Deus ali. Então, nós vemos aqui que Deus ele exibirá o seu favor dele através dos nossos relacionamentos aqui, diante de Deus e diante do homem. E os pais mostram os caminhos nos quais os filhos andam e como eles devem andar. Os pais mostram. Os pais não jogam os filhos. Eles ensinam. Olha, é morte aí. É morte. Tem tempos que nós seguramos pela mão e não deixamos ir. Tem momentos que nós tapamos a boca e dizemos, cala a boca. Mas à medida que os filhos crescem, nós não conseguimos ter o mesmo conduta, o mesmo comportamento. O discernimento aumenta. O discurso muda. A forma de apontar também muda. Olha, vai morrer. Vai morrer. Você vai morrer. Tem certeza? Você vai morrer. É essa a escolha? Você vai morrer. Entenda. Você vai morrer. É isso. Agora os pais devem entender que muito mais de vestir e dar alimento aos seus filhos, eles devem apontar o caminho de vida. Essa é a obrigação de vocês, pais. Essa é a vocação de vocês, homens e mulheres, que forjarão família. Essa é a vocação de vocês, filhos. Vocês devem rogar para que os seus pais sejam assim. E cada um de nós devemos encontrar pessoas assim dentro da nossa igreja, que nos instrua para a vida. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e graça, Senhor todo bondoso, ajuda-nos nessa vocação que é tão impossível a nós, mas graciosamente o Senhor a executa através de vasos de barro, seres imperfeitos como somos. Arranca de nós as expectativas desse mundo que se corrompe. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a sermos sábios e forjar sábios. Ajuda-nos, ó Deus, a forjar sabedoria naqueles que o Senhor colocou no nosso campo de influência. Em nome de Jesus. Amém.